Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes do podcast do primeiro semestre do curso de Administração da Faculdade de FAESA. Eu sou o Otávio e hoje eu vou estar apresentando para vocês uma relação que eu e meu grupo fizemos entre o documentário Seas Party, recomendado pela professora, e a classificação ESG, apresentado pelo meu grupo durante todo o primeiro semestre. Bom, basicamente, você que caiu de paraquedas no nosso podcast e está aqui nos ouvindo neste momento, pode estar se perguntando: mas Otávio, o que é a classificação ESG? ESG basicamente é uma classificação criada no meio empresarial para classificar as empresas e assim ser recomendado ou não o investimento dentro dela, seguindo alguns parâmetros como o engajamento no meio social, o engajamento no meio ambiental e o engajamento no meio político de governança, tendo ou não transparência dessa empresa. Um pouco mais a fundo em cada tópico, o tópico do meio ambiente diz respeito a como a empresa lida com as questões ambientais atuais, como ela trata a poluição da sua produção, como ela trata a otimização da matéria-prima durante o seu processo de produção dos materiais ou então de serviço. Na questão social, a gente pode pensar como essa empresa diversifica a sua gerência, os seus funcionários, como essa empresa trata com as diferenças dos seus funcionários dentro da cadeia de produção e como essa empresa é engajada em questões como, por exemplo, causas da mulher, causas do trabalho infantil, causas das diferenças salariais, causas raciais e etc. Já pensando no lado da governança, a gente pode pensar no engajamento dessas empresas com causas políticas, o seu posicionamento ou não, e da sua transparência fiscal e de funcionários também, seguindo toda a recomendação dos outros tópicos da ESG. Essa empresa é uma empresa transparente? Os dados dela sobre essas questões são fáceis de ser acessados? Como essa empresa se posiciona politicamente no cenário atual? Ela é uma empresa engajada em questões políticas? E assim vai. Falando agora um pouco sobre o documentário da Netflix Seas Party, o documentário expõe a situação da pesca de arrasto, a pesca ilegal, de grandes empresas de pescaria, e o seu diretor se arriscou, ao meu ver, arriscou demais, e também quando ele publica ele continua correndo risco de vida, porque é um grande emaranhado de pessoas muito poderosas envolvidas nessas questões, como o próprio documentário denuncia, o sistema de corrupção dos sindicatos e das empresas que deveriam cuidar dessa fiscalização, também dos governos e etc. Fazendo uma análise e relacionando o documentário e a questão apresentada no documentário com a classificação ESG, qualquer pessoa, seja ela leigo ou muito experiente em ESG, vai conseguir perceber que seria a pior nota possível. Por quê? Começando pelo meio social, as grandes indústrias de pesca de arrasto e de pesca ilegal, elas não se importam com a qualidade dos seus trabalhadores, se eles estão trabalhando com as formas seguras de se operar os equipamentos, se os equipamentos estão seguros para o seu funcionário operar os mesmos, se eles estão com os equipamentos de EPI, se estão recebendo salários justos e se eles têm o amparo necessário, porque é um trabalho extremamente insalubre. Eles não ligam para isso. Eles também não ligam para a diversidade no seu trabalho, porque sempre querem mais força e mais brutalidade e se importam menos com a troca de ideias e também com a opinião alheia. Essa parte social é muito sucateada nessa parte, assim como todo o resto. Partindo um pouco para a área ambiental, a gente não precisa nem comentar muito que a pesca de arrasto destrói todo o ecossistema marítimo, porque muda a forma de deslocamento dos peixes, muda a forma e o funcionamento natural da vida dentro da água, porque os peixes para uma reprodução precisam se deslocar de um lugar para o outro. A própria cadeia alimentar, a predatoriedade natural é alterada, porque um tubarão que ia procurar um cardume de peixe, ele não vai mais achar esse cardume de peixe porque esse cardume foi capturado por uma rede. E o próprio descarte das redes é um problema para o meio ambiente, porque muitas vezes ele não é feito da maneira certa e essas redes são descartadas no mar, mesmo sem a utilização delas para capturar peixes e outras coisas. Eles continuam capturando porque ela fica no meio do caminho de transição dos peixes e muitas vezes eles não conseguem enxergar nem desviar e acabam ficando presos ali até a sua morte. O documentário também mostra a captura de tubarões para que seja arrancada suas barbatanas e nadadeiras, e depois
o corpo do tubarão sem a barbatana e a nadadeira é devolvido para o mar. E acaba gerando um acúmulo de corpos, porque o tubarão não consegue nadar nem se alimentar sem a principal forma de se deslocar. É como se tirasse os nossos braços e as nossas pernas e jogasse a gente para o mundo. A gente não ia conseguir fazer nada. E esse resto do tubarão que é jogado de volta no mar acaba causando um acúmulo, e isso desregula toda a cadeia e todo o ecossistema dentro do mar. Voltando um pouco para a questão social, essa pesca que altera todo o ecossistema também vai prejudicar muito as comunidades que a gente chama aqui no Brasil de ribeirinhas, mas que não ficam na beira do mar. Então, as comunidades pesqueiras de menor quantidade, aquelas que realizam a pesca de forma mais antiga e de uma forma mais natural e menos prejudicial ao meio ambiente. Por quê? Com a alteração do mar e da forma de se pescar, essas comunidades necessitariam de adaptação nos seus equipamentos, nos seus barcos, no lugar de pesca, no horário de pesca, e muitas vezes eles não têm os equipamentos necessários, como por exemplo o radar dos cardumes de peixe, como as grandes indústrias pesqueiras têm, e isso acaba alterando toda a economia de uma região e acaba afetando muitas e muitas famílias que perdem todo o seu sustento, que tinham o seu sustento através da pesca mais ecológica, e com isso eles perdem todo o seu sustento. Um exemplo disso que a gente pode ver são as barragens que estouraram e acabaram com o sustento das comunidades que dependiam da pesca aqui no Brasil. A mesma coisa praticamente acontece com as populações que são afetadas por essa pesca de arrasto de alto volume que altera completamente o ecossistema marítimo. Já na questão de governança, se torna ainda mais complicado a análise do documentário com a classificação ESG, visto que é dito no documentário que é uma grande rede de ajuda aqui que eu ajudo ali, de sindicatos com os pesqueiros, com os órgãos de fiscalização, com os órgãos de meio ambiente que deveriam barrar essas pescas e essas atitudes ilegais que acabam com o meio ambiente, mas muitas vezes por interesses de terceiros, essas pescas são liberadas e não são barradas, porque um exemplo que é citado no documentário, muitas vezes as pessoas querem traficar usando esses navios, então elas não vão barrar e nem fiscalizar esses navios, porque dentro dele tem uma quantidade de entorpecentes que vai de um local para o outro, e por isso essas práticas vão se perpetuar por muito tempo. A lição que fica para a gente do nosso grupo é: se a gente ficar esperando os grandes se mexerem e isso se tornar um problema muito sério para que não tenha mais como remediar isso, a gente nunca vai resolver esse problema. Então, o nosso grupo acredita que a forma de se começar e de ter um resultado realmente visível é cada um fazendo a sua parte, não apoiando essas pescarias ilegais e de arrasto que prejudicam o meio ambiente, fazendo como, por exemplo, o restaurante Coco Bambu, que em época de procriação e de deslocamento de certo tipo de peixe muda o seu cardápio para atender essas regulamentações ecológicas e também ajudar a sociedade que mais para frente vai precisar desses animais bem e equilibrando todo o ecossistema e meio ambiente que a gente vive. Esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!